Uai, conta aí! Começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou com uma pessoa aqui maravilhosa, que a gente bateu um papinho aqui antes e eu amei. Estou amando ter ela aqui. Ela é mãe do Pedro, também diretora de operações de compra para a América Latina e mentora de liderança feminina. Jordana Gotardo. Jordana, é um prazer ter você aqui. Gi, obrigada pelo espaço, é uma oportunidade única, como você bem colocou, conversamos um pouco antes e essa é realmente a primeira vez que eu venho num podcast, estou muito feliz por essas portas abertas aqui para mim. E eu estou muito feliz de ter você aqui, Jordana. Uai, conta aí! Jordana, me fala, esses 20 anos no mundo corporativo, liderando sempre times, né, grandes e agora com 60 pessoas, fora do Brasil também, né, que eu amei. Me fala um pouco sobre essa vida no corporativo mesmo. Gi, eu comecei minha carreira muito nova, com 19 anos, já estava fazendo estágio, tive a oportunidade aí de passar por várias empresas, mas tudo aconteceu na empresa atual que eu atuo, que é a Cargill, e foi lá que eu tive a oportunidade de me desenvolver como líder, de sair um pouco do Brasil e conhecer outros países e ter a oportunidade também de liderar outras pessoas, tanto mulheres como homens. Mas o que me chamou muita atenção foi realmente a liderança das mulheres. Tive oportunidade de mulheres na China, em Bangalore, em Bulgária e também na Argentina e Costa Rica. E hoje, praticamente toda a minha liderança está aqui no Brasil. Mas aprendi muito e a gente percebe que, independente da região, independente do país, as competências são as mesmas, mas os sonhos são diferentes. Eu imagino. E eu queria também saber a diferença que tem aqui no Brasil, liderar no Brasil e fora. Eu acho que a cultura é o que muda. Então, você liderar uma pessoa no Brasil e você liderar uma pessoa em Bangalore, vou trazer para a liderança de mulheres, acho que o Brasil está muito avançado em termos de oportunidade para as mulheres, em termos de acreditar que as mulheres podem realmente exercer o seu papel de liderança. Então, quando a gente vai para Bangalore, a gente vê que ainda existe um início, talvez do que a gente passou há anos atrás, né? Mas eu vejo que tem muitas mulheres fortes, principalmente essa geração que está vindo, são mulheres que têm desafiado a cultura e que realmente têm feito a diferença. Mas quando a gente vê a diferença, como eu comentei, competência é competência, sim, mas a cultura realmente ela influencia na sua forma de liderar. Que maravilha, né? Porque, como eu falo muito aqui, para a mulher sempre é mais difícil, né? E ainda nessa liderança, como que é isso tudo? Para a mulher é sempre mais difícil, mas eu acho que a gente dá conta. Não, isso aí eu tenho certeza. É uma coisa que eu sempre ouço isso, né? O fardo da mulher é mais pesado, para a mulher é mais difícil e muitas pessoas me perguntam como que você dá conta de tudo isso? Mas eu percebo que as mulheres têm mudado. Sim. As mulheres, elas têm se desafiado e esse muito difícil, não vou te dizer que ele tem se tornado fácil, mas esse muito difícil, ele tem se tornado em conquistas e ele tem oxigenado as mulheres a querer mais. Não, mas eu falo em questão de mais difícil, eu falo por estar lá dentro, por ser mulher. Não a nossa força de conquistar, porque eu sei que a gente consegue tudo que a gente propõe a fazer, a mulher consegue muito bem feito. Mas assim, essa dificuldade de estar lá nesses grandes lugares, né? E eu acho assim, é menos oportunidade que para homens, não é?
Você que está há muito tempo nisso, estou falando o que eu acho, né? Não, com certeza. Hoje, quando a gente olha os números, vou falar de Brasil, tá? Quando a gente fala os números, 38% do número de liderança de supervisores e gerentes é ocupado por mulheres. Quando a gente vai para um nível mais de diretoria C-level, a gente ainda está no número de 14%. O número é baixo quando a gente olha, mas a gente percebe que isso tem mudado. Sim. Quando a gente olha anos atrás, talvez nem era esse número. E eu nem coloco tanto culpa ou talvez que não existe oportunidade. Sim. Mas eu acho que as mulheres também têm se dado mais oportunidade. Isso, eu acho que essa é o grande ponto. Porque se você vê aí há 10 anos, eu vou trazer da minha carreira 24 anos atrás, poucas mulheres queriam estar onde eu queria estar. Sim, é verdade. Então não adianta a gente falar de oportunidade, a gente falar de números, se realmente isso não caminhar junto. E eu vejo que essa geração, ela também tem objetivos muito diferentes das gerações anteriores, e que isso vai movimentando e mudando os números. Então, isso é o que eu vejo muito, né? A empresa que eu trabalho hoje, eu te falo que tem muitas mulheres na liderança. Maravilha, e né? É uma empresa do mundo agro, é uma empresa que talvez anos atrás não tinha. O segmento era muito masculino, né? E hoje a gente vê o segmento do agro muito feminino, né? Não, e como que é essa liderança com 60 pessoas? Me fala, que esse time seu é de 60 pessoas? Eu tenho direto comigo hoje 6 pessoas, e essas 60 pessoas reportam diretamente para eles, mas eu sou a tipo da líder, independente se reporta direto para mim ou não, que eu estou sempre perto, né? E é desafiante porque a gente tenta trazer a diversidade, principalmente quando você tem a diversidade de idade, então você cria ali diferentes expectativas do líder, mas eu posso te dizer que o grande segredo para você liderar times grandes é você contratar pessoas melhores que você. Sim. Então, quando você contrata pessoas melhores que você acaba que você traz uma facilidade para que essa gestão ela seja mais suave, e que os resultados, a produtividade, a performance, ela caminha um pouco mais sozinha, não tem aquela dependência tão grande. E aí, ambos florescem, né? Eu imagino. E assim, você já está há muito tempo dentro disso, né? Eu tenho 24 anos, apesar de eu ter esse rostinho de nova. Não, e maravilhosa, tanto que é linda, gente. Eu tenho aí 24 anos de carreira e tive a oportunidade aí de iniciar nova na gestão, depois de 2, 3 anos que eu já estava no mercado, eu tive a oportunidade de começar como supervisora e aí sempre segui em caminhos de liderança. Passei por supervisão, por gerência, regional, local, global, e agora ocupo essa posição na diretoria para a Latam. Você acha, como agro, você acha que a maior barreira é a autossabotagem ou preconceito feminino nessa área? O preconceito ainda existe, mas comparado lá atrás, quando eu comecei, eu vejo que ele diminuiu muito. Que bom. Mas quando eu olho para essa comparação, eu vejo que existem 2 grandes barreiras, que é a autossabotagem e a síndrome do impostor. Sim. Então, essas 2 barreiras são barreiras internas, diferente do preconceito, que são barreiras externas. E por isso que eu acho que ela é uma barreira muito maior, porque a externa você ignora, você cria alternativas, você tenta driblar ela de alguma forma. Agora, a barreira interna, ela é muito sua, ela é mental e comportamental. Então, aí é onde realmente eu vejo que é a grande dificuldade das pessoas prosperarem. Eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira, o meu grande sonho era ser agrônomo. E eu não tinha oportunidade, eu sou de Uberaba. Eu via as pessoas fazendo FASU e lá atrás
era uma faculdade muito elitizada, né? Então, essa faculdade elitizada, para aquela menina, filha de um mecânico, de uma professora, era um sonho muito longe. Mas o meu sonho de ser agrônoma era muito porque eu queria estar inserida no mundo agro. Então, eu tive que traçar alternativas. E quando eu falo da autossabotagem, é isso. As barreiras que eu tive lá atrás, se eu tivesse me autossabotado, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E eu era aquela menina, sabe, atrevida. Eu falava, eu quero isso, eu vou, e eu planejava. E eu me lembro quando eu fui fazer minha entrevista de estágio, tinha 2 vagas, tinha uma para o comercial e uma para o financeiro. E eu cheguei para o dono da empresa fazendo entrevista e ele perguntei para ele, o que você tem? Não sabia nada, nunca tinha trabalhado. E ele falou, eu tenho para o comercial e pro financeiro. Eu falei, não, você só tem para o financeiro, porque do comercial é minha. Olha que maravilha. E aí ele falou para mim assim, você está contratada. Eu falei, beleza. E por que eu queria do comercial? Porque o comercial era o que ia me conectar com o campo, o que ia me levar para o meu sonho. O financeiro ia me colocar no escritório, que poderia ser de qualquer ramo, de qualquer empresa. E eu queria estar ali. E todas as dificuldades, todas as barreiras, pelo fato de eu não ser agrônoma, pelo fato de eu ser uma menina, pelo fato de eu não estar naquele mundo técnico que talvez eu precisava para estar na roda, eu driblei e eu fiz isso o oxigênio para minha carreira. Então eu acho que isso é o importante. As barreiras, elas vão existir, mas a gente precisa sempre, e eu falo isso para quem está assistindo e principalmente as pessoas que estão mais perto de mim, a gente sempre precisa fazer do limão a limonada. Sim, sempre, a vida inteira, não pode desistir. Realmente, porque, como falamos, por ser mulher, a gente tem esposo, tem filhos, tem casa, tem o trabalho, então a gente tem que ser 1 em 1 milhão, né? Multitask. Entendeu? Então, assim, quanto mais força e determinação que você tem no seu propósito, no que você quer realmente, muda tudo. É igual você já foi com propósito, eu quero isso, e venceu aquilo que você quis mostrar para você mesmo. Nem é para os outros, é para você mesmo. Sim. Foi basicamente isso. Eu tinha um sonho, e esse sonho eu coloquei no papel. E eu sempre fui do planejamento, então eu sempre falava assim, daqui 5 anos eu vou estar aqui, daqui 10 anos eu vou estar aqui, daqui 15 anos eu vou estar aqui. Eu nunca deixei a minha carreira correr solta, eu não fui da onda, sabe? Vamos ver aonde dá, chega até aqui. Não, eu sempre fui muito planejada. Por quê? Porque eu sabia que eu estava inserida em algo que talvez, se eu não tivesse esse planejamento, eu não estaria ali por muito tempo. E eu queria uma carreira sólida e eu queria construir ela de uma forma que realmente eu pudesse agregar algo. Né? E dá pra ver, assim, depois que eu te conheci, que a gente conversou, você é muito centrada no que você quer realmente. Um pouco. Dá pra ver pelo rostinho, gente. Mas igual eu te falei, a gente conversou antes e eu amei esse bate-papo, que eu gosto de conhecer as pessoas para a gente conversar melhor, né? Interagir melhor. E realmente dá para ver que você é bem centrada no que você quer. Sim, eu sou. E você sabe que acaba que os filhos veem a gente pelo exemplo, né? E se você tiver a oportunidade de conhecer meu filho, você vai falar, nossa, é a cópia. Olha que maravilha. Sabe? E eu acho que a gente tem que ser assim. Acho que o mundo de hoje não basta só a competência. O mundo de hoje, ele te exige que você realmente tenha que estar focado naquilo que você quer. É verdade. E nesse mundo de liderança, você acha que as mulheres se apoiam ou competem? Eu acho que as mulheres se apoiam quando precisam ser apoiadas. Sim. Mas eu acho que também existe a competição. E por incrível que pareça, eu gosto da competição. Eu acho que a competição ela é saudável, ela é importante e ela é necessária. Sim. Quando você não tem a competição, ele perde a graça. É verdade. Então,
quando a gente traz essa competição, principalmente saudável, como eu comentei, ela é realmente o que vai diferenciar os bons dos excelentes. Isso. Então, eu acho que as mulheres gostam disso também, né? Nós, como mulheres, nós queremos ser boas, Sim. nós lutamos para ser as melhores, a gente sempre brinca, né? A gente tem aquela síndrome do super, né? Super mãe, super esposa, super profissional. Então, eu acho que a competição, ela é importante e ela acontece. E quando a gente fala das empresas e quando a gente fala realmente, não só de mundo corporativo, mas do empreendedorismo, você ser bom não é suficiente. Sim. Você entregar resultado não é suficiente. Você tem que ter um diferencial para que você realmente possa ir além do que aquilo é requisitado. Não, e realmente, essa competição saudável, igual você está falando, é bom, mas tem a maioria que também é aquela que quer te jogar para baixo do tapete para conseguir o que realmente almeja, né? Que você fala sobre Existe, isso. claro. Tem bastante, né? Mas aí eu acho que você tem que ignorar, porque aí não vai ser só as mulheres, né? Se a gente se apegar muito a tudo que é ruim, eu acho que isso te joga tanto para baixo. É verdade. Ele te desmotiva, então eu sempre tento olhar com uma perspectiva do positivo, porque o positivo, ele te instiga a ser melhor. Quando você olha com aquele olhar, sabe, nossa, mas não tá legal, você tende a ficar para baixo. É verdade. E quando você tende a ficar para baixo, acaba que as coisas não acontecem como você quer. Então, eu gosto do olhar positivo, até pro ruim. Eu também falo isso. É bom porque eu falo muito isso. O ruim te impede de fazer algo que lá na frente ia te fazer mal. Sim. É verdade, isso. É muito verdade isso e eu levo por isso mesmo. E também, antigamente eu era um pouco pessimista, mas agora eu tenho uma positividade tão grande. Claro que tem horas que a gente tem aquele dia que não está tão bem, acha que tudo vai dar errado, mas se a gente não acordar já no pensamento positivo, realmente você está puxando só coisa ruim para você. Eu sou a pessoa do transformation. Lá na empresa todo mundo já sabe, todas as vezes que vai mudar alguma coisa, que precisa fazer migração, ou precisa criar uma nova área, ou desfazer uma área, eu sou a pessoa que estou ali na linha de frente e eu gosto. E por que eu gosto, né? Justamente por causa disso. Porque tudo depende do olhar que você tem. Quando você vai fazer uma transformação numa empresa, e novamente, independente se ela é grande, pequena ou média, se você fala assim, olha, você vai desmanchar essa área e você vai montar outra área. As pessoas que estão ali naquela área vai ficar super triste, porque vai pensar, vou perder meu emprego. É verdade. E o que eu sempre trago para todo mundo, eu falo, a gente vai fazer uma transformação, essa área ou essa atividade não vai existir mais, mas vamos pensar pelo lado positivo. E quando a gente pensa pelo lado positivo, eu posso dizer aí com muita certeza do que eu vou compartilhar. Eu não tive nenhuma pessoa que durante essa transformação teve a sua vida impactada. E pelo contrário, são pessoas que foram promovidas, são pessoas que tiveram a oportunidade para seguir na carreira para onde queria. E justamente porque esse olhar é o olhar que te dá força para você enxergar outra coisa que não é, nossa, não vai dar certo, vou perder meu emprego, vou fazer de uma outra forma. E pelo que você já passou, é possível liderar sem abrir mão da maternidade? Não só é possível, e aí maternidade é algo que me toca muito. Porque duas coisas que eu escolhi para minha vida. Primeiro, ser líder e segundo, ser mãe. Então, essas duas escolhas são escolhas que, para mim, elas precisam caminhar juntas. Sim. Até porque eu não tenho rede de suporte. A minha família não é daqui, aqui mora eu, meu marido, meu filho. E para que eu possa conseguir
ter excelência na medida do possível para ser mãe e na medida do possível ser excelente como líder, eu preciso caminhar com eles junto. Então, por isso que eu falo que ele não só é importante, como ele é essencial. E é possível. Hoje no meu time, eu falo para todas as mulheres, você vai ser mãe, você vai ter filho. E quando a gente conversa, a primeira coisa que eu falo é: a sua prioridade número 1 é a sua família, não é a empresa. Porque a empresa vai, mas a sua família fica. E a família, ela é tão importante, e a maternidade, eu falo que se as empresas soubessem o quanto a maternidade alavanca as habilidades da liderança, ela contratava mais mães. É verdade. E se as mães soubessem o quanto a maternidade te potencializa como líder, ela deixava de falar tanto que o fardo é difícil. Sim. Ela pegaria aquele fardo que a gente sempre ouve e mudaria o discurso para potência. Então, eu era uma líder antes do Pedro. E eu sou uma líder depois do Pedro. Sim. E o Pedro me ensina todos os dias a como liderar o meu time. Por quê? Porque as maiores habilidades e as habilidades mais importantes que um líder tem que ter não é só entregar resultado. A gente está falando de comunicação, a gente está falando de gestão de conflito, Sim. a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de gestão de tempo. E para quem é mãe sabe que tudo isso faz parte do seu dia a dia. Então, a mãe, ela consegue ler entre linhas o que o filho quer. E quando você tem um liderado ali, você também consegue ler entre linhas o que ele quer. Nem sempre ele te fala o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele quer, aonde ele quer chegar. E você tem que ter essa habilidade. E a maternidade te ajuda muito nisso. Sim. Então, por isso que eu falo que ele é essencial e ele é importante. Hoje, na minha vida, se você pega o meu calendário, o meu dia, o Pedro, ele está dentro do meu calendário. Nossa, eu não maravilha. separo a minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu vou em todas as reuniões, eu vou em todas as apresentações, porque isso também me desenvolve. Assim, graças a Deus que dá certo, consegue tudo, mas nem sempre o que eu posso falar. Eu mesmo, eu amo minha filha demais, ela é minha vida, como toda mãe fala. Sim, que realmente mãe é coruja, é verdade, né? Mãe é coruja. Mas eu não tenho vontade de ter outro filho, porque, igual você, graças a Deus e pelo o tempo, a sua trajetória na sua carreira como pessoa, deu tudo certo, né? Claro que não é sempre, sim, mas deu tudo certo. Não é, nem sempre é flores, né? Nem sempre é flores. Dá certo você conseguir, mas a maioria das mães não consegue sair do trabalho para ir numa apresentação. E claro que eu fiz o meu máximo, que é o que a mãe faz, né? O máximo, consegui várias vezes ir, mas eu acho que depende, porque isso eu falo, depende muito das pessoas. Eu fui mãe muito cedo, então a parte que eu estaria fazendo, que você estaria fazendo na mesma idade, eu estava sendo mãe. Entendi. Então foi mais difícil nessa parte para mim, porque meus objetivos foi para frente, não no tempo certo. E assim, amo, igual falando, minha filha, mas eu não conseguiria, e talvez pelo que eu passei, depende Sim. da forma que passou também. Claro que eu amo, acho lindo a maternidade, acho, mas eu não tenho vontade pelo que eu passei. Entendi. Então, assim, eu acho tão lindo quando eu vejo, eu sigo muitas pessoas que têm filhos no Instagram, a pessoa ter aquele tempo, né? E é Sim. tão importante porque eu falo disso, e como eu falo sempre que fazer terapia, ir atrás de desenvolver mesmo a mentalidade nessa questão também na maternidade. Por quê? Porque a gente tem um filho e isso é para a vida inteira.
Sim. né? É para a vida inteira. Então você vai ter que ter aquele cuidado, aquela atenção que eles precisam realmente da atenção da gente. E é muito importante. Então, assim, realmente é lindo. Eu sou apaixonada quando eu vejo e eu não passei aquilo. Porque enquanto eu estava com ela, eu tinha que estar trabalhando, né? Para ter essa desenvoltura toda. E eu fui mãe solo, então mais complicado um pouco tudo ainda. É difícil. Mas realmente, a maternidade te coloca assim com uma força absurda, uma coisa que você não conhece de você mesmo. Sim. E é um amor tão grande que você nunca sentiu. Claro que a gente ama os pais, as mães, mas parece porque tá ali sempre. Sim. Você fala assim, eu amo, mas meus filhos é assim, é a pessoa mais importante da sua vida realmente. Aí você conhece um namoradinho e fala, nossa, eu amo essa pessoa. Não, você conhece o amor realmente quando você é mãe. Ah, com certeza. Não é? Com certeza. E assim, eu sou apaixonada pela maternidade, incentivo todas as mulheres do meu time, apoio todas as mulheres do meu time. Tem mulheres que estão grávidas, tem mulheres que estão voltando da maternidade. Eu entendo que nem todas as empresas talvez tenham a mesma política, a mesma visão, mas eu sou muito agradecida que todas as empresas que eu passei teve esse olhar cuidadoso para as mulheres, e eu acho que o líder, ele também tem um papel importante nisso, né? Então, e isso é o diferencial. Quando você é líder homem, quando você é uma líder mulher, né? Então, quando as pessoas chegam para mim e falam, eu tenho que sair mais cedo, ou eu voltei de licença maternidade, eu tenho essa situação, eu entendo que é mais fácil para eu entender, porque eu também vivo aquilo ali. Você passa por isso. E também nem culpo se isso não acontece quando é uma liderança masculina e tá tudo bem. Mas eu acho que é importante nós, como mulheres, também falarmos. Isso. E alinhar o jogo. Porque é importante que as pessoas entendam que a sua vida pessoal, a sua vida profissional, ela não tem como separar. Não. Se você está bem profissionalmente, você vai estar bem pessoalmente. Se você está bem pessoalmente, você vai entregar mais. Você vai estar ali muito mais motivada, entusiasmada. E é isso. É verdade. E você falando sobre liderança masculina, claro, eles são muito excelentes, mas não tem essa pegada realmente da parte feminina, porque a gente pensa no todo, eles pensam na execução do trabalho, de estar lá em cima. E aí não é falando mal, porque a gente fala uma coisa, outras pessoas pensam outras, não é falando mal, porque são excelentes, maravilhosos líderes. Só que a mulher tem a percepção diferente do homem. Por quê? Gente, eles têm que entender que eles nasceram de uma mulher. Para eles seguir a carreira com sucesso, a mãe deles teve que cuidar deles, não foi? Com certeza. Então, é o que eu falo da mulher. Para ela ter uma carreira de sucesso com a maternidade, ela tem que ser uma líder ótima igual você é, graças a Deus, e tem que ser mãe. Então, o homem tá lá trabalhando, fazendo sua execução maravilhosa, e aí o filho tá doente, quem vai? É ele ou a esposa? É sempre a esposa. Ai, tem que ter algo na escola. Quem que vai? É sempre a esposa. O homem nunca pode, porque ele está trabalhando, a mulher também está trabalhando, e ela tem que tirar esse tempo para resolver essas questões também. Então, realmente, as empresas têm que enxergar isso mesmo. Por quê? Sem as mulheres, não tem como eles fazer o que eles fazem tão bem feito, porque sempre a mulher. A esposa tem que deixar o trabalho para ir lá fazer, olhar o filho no hospital, ir na escola e em qualquer outro lugar. Então eu vejo muito isso também. Sim, tá correto. Compartilhando rapidinho, os meus primeiros líderes foram homens. E até pelo fato de eu estar no campo, de eu ter essa... A gente, quando começa na carreira de liderança, a gente tende a ir pelo exemplo. Então, o fato de eu ter o homem ali no início da minha carreira, as minhas primeiras lideranças foi um fracasso.
foi um fracasso. E por que que... E eu tenho consciência disso. Por que que foi um fracasso? Porque justamente é muito conectado com o que você está falando. Porque o homem, ele é muito voltado para a liderança de resultado, de produtividade, de performance, de eficiência, que é importante. Então, quando eu vi aquilo ali, aquilo que eu fui vendo, eu fui aprendendo, não tinha aquela empatia, não tinha aquele vem aqui, não tinha aquele acolhimento. Era tipo, qual é a tua meta, o que você tem que entregar, e aquilo ali eu fui vivenciando ao longo dos meus primeiros anos de carreira, né? E enquanto eu estava liderando representante de vendas, cooperativa, estava tudo certo, porque eram PJs e as pessoas estavam ali realmente focadas no resultado. A partir do momento que eu migrei para liderar um time de contribuidores individuais dentro de uma empresa, com aquela experiência, o que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque eu cheguei com o mesmo foco, com o mesmo exemplo daquela liderança masculina, que é focada em resultado, produtividade, e não tinha aquele outro lado que as pessoas necessitam. Depois disso, eu fui aprendendo. E quando eu tive a minha primeira líder mulher, e ela nem é brasileira, ela é americana, então tinha um choque cultural, mas eu percebia que a liderança feminina, ela poderia ser forte, cobrando resultado, mas ela poderia ter o outro lado. E aí veio a maternidade que me completou. Então, eu vejo que muito disso, né? Quando você inicia a sua carreira ali e que você começa a agir pelo exemplo na liderança, você tende a copiar a pessoa que está te liderando, né? E depois você vai ganhando aquela maturidade. E essas outras competências de líderes, que não é só a produtividade, a performance, a entrega, ela é essencial, principalmente nessa geração de hoje. A geração de hoje, se você vai só com esse hard skills que a gente fala, ela não perpetua por muito tempo. Ela vira uma liderança muito desgastada no relacionamento. Não, igual você está falando em questão de ter começado na liderança e foi diferente, mas é o que eu falo sempre, que todo começo você está aprendendo. E com o tempo você vai se aperfeiçoando e vai vendo o que é melhor e o que você vai acrescentar ali, né? E foi o que você fez e está dando muito certo. E você está olhando ao todo, não só na questão de você ter começado masculino. Até eu falei no episódio passado, falei assim, até a gente conversar com homens é diferente com mulheres, a gente já vai cativando com carinho. Por mais que a liderança, que as pessoas dizem, não, tem que ser assim, 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 né? Que quando você fala liderança, a pessoa acha que você já é no exército. O sargento, né? É desse jeito. Não é o sargento. É verdade. E assim, e quando é mulher é uma coisa mais tranquila, né? Parece que com o homem, claro que eu falo que são exemplos também, não falando mal de homem, porque igual eu tô falando que a gente não pode falar nada que acha que é um absurdo, são exemplos, são sucesso, mas tudo depende de uma mulher que está próxima a ele, a mãe, a esposa, os filhos, tudo isso depende sempre de uma mulher. Hoje, mas eu vou te falar que, e é algo que até me emociona, eu tive grandes líderes na minha carreira. Vários líderes que me incentivaram, que o incentivo foi parte do meu dia a dia. E com certeza o fato de eu ter tido uma liderança feminina fez com que talvez eu enxergasse a liderança com outro aspecto. Mas eu tive um líder que ele foi tão importante na minha carreira, que eu posso te dizer que se hoje eu estou onde eu estou, ele foi, eu acho que é o principal motivador. Eu tive um líder que, tecnicamente, ele não me ensinou nada, porque ele não sabia muito da área, ele chegou ali, mas ele acreditava tanto em mim. Olha que maravilha. Ele me motivava tanto. E eu me lembro que a gente tinha uma posição de supervisor sênior na região para processo de seleção, e tinha que ter o inglês. E eu morei fora, fiz tudo, mas assim, a gente sempre fica muito inseguro com o inglês, né?
E eu falei, não vou postar. E ele falava, você vai postar? E eu falava, não vou postar. E ele falava, você vai postar. E aí ele entrou em contato com a RH e falou assim, ela vai participar. E eu falava, eu não vou passar. Ele falou, não tem problema, mas você vai participar. E a entrevista era em inglês. E eu fui lá, fiz a entrevista, não passei. E aí cheguei pra ele e falei, não passei. Ele falou, mas você já sabia que não ia passar, mas você tentou e você mostrou que você Isso quer. que é o importante. E aí ele saiu da empresa e acabou que teve um outro processo, e aí eu falei, não, eu vou postar. E eu já estava confiante, né? Mesmo que o meu inglês não tava lá, essas coisas. E eu fiz e passei. E esses dias eu fiz uma postagem no LinkedIn, não lembro o que, e ele fez um comentário. Então, com certeza ele vai assistir. E ele chama Mário Lotti. E ele fez o comentário da seguinte forma, que realmente o que seria da Jordana se ela não tivesse acreditado lá atrás nela mesma. Então, por que eu trago isso? Porque ele foi ali, não um líder, mas sabe aquela presença de pai? Sim. De falar, vai lá, você dá conta e acredita em você? Então, eu acho que essa presença masculina, ela também é importante. É verdade. Então, essa mescla de experiências, porque, claro, a liderança masculina, ela, como eu falei, ela te traz as habilidades que talvez a feminina não vai te trazer naquele primeiro momento, mas eu acho que quando você tem a oportunidade de ser liderada por ambos, você começa a trazer os exemplos bons de cada um e você começa a se formar um líder também mais forte. Você não fica só com aquele pêndulo para um lado. Então, eu te digo que essa liderança masculina na minha vida, eu tenho só a agradecer e ele foi uma pessoa ímpar aí na minha história. Eu falo que é um peso e duas medidas. Se você for só com mulheres, você vai entender só naquele feminino mesmo, aquela forma de estar falando, de estar relacionando com as pessoas. É uma liderança diferente. Você tem nos dois, você pega o exemplo de cada um. Claro que não vai ser sempre exemplo de tudo, você vai pegar tudo de tudo. Não, você vai pegar as melhores coisas que deu resultado para você e vai seguir aquela jornada, né? E você falando dessa pessoa, tanto que é maravilhoso, igual você falou, ele não é que ele te ensinou, ele te mostrou quem realmente você era. Isso que é o importante, você acreditar em você. Eu falo muito isso, a gente tem que acreditar na gente. Primeiro a gente, depois você pensar no outro. Primeiro é a gente, porque se a gente não estiver bem, não acreditar na gente, em que a gente vai fazer da vida? Não existe isso. Então eu falo assim, fortalece e vai em busca dos seus objetivos, que é o que mais importa na sua vida. Você estando bem, você faz feliz todos que estão à sua volta. Sim, não é verdade? Com certeza. É muito Falou isso, tudo, é verdade. Gente, tanto que é bom você chegar numa empresa, você tá bem, com aquela autoestima elevada, todo dia você vai estar assim? Não vai estar todo dia assim. Energizada, né? Mas com quando vontade, você chega assim, as pessoas ela tá tão tristinha, ela até se alegra. Nossa, ela chegou com tudo, com pique, tá me ajudando, isso e aquilo. Então isso que é o importante. Você ter pessoas próximas que vão te incentivar. Porque tem muitas pessoas já que nem te conhecem, que te põe para baixo o tempo todo. Isso é o que mais tem. Não é? Então, assim, você tiver uma pessoa do seu lado que está te incentivando, é muito importante. Ela falou até, os olhos encheu de água. Por quê? Porque é um carinho muito, foi muito importante na sua vida, esse carinho que ele teve, né? Essa atenção, nem é um carinho, essa atenção e esse exemplo que ele te deu. Não precisa ensinar, só de te ensinar a acreditar em você mesmo, esse que é o mais importante, né? E é isso que eu carrego muito comigo, né? Porque às vezes lá na frente, se me perguntar assim, como que as pessoas querem, como que você quer que as pessoas lembrem de você? Eu não quero que as pessoas lembrem de mim porque eu desenvolvi elas, porque ela aprendeu mais uma, duas, três coisas ali, não é isso. Hoje, assim, eu quero que as pessoas lembrem de mim
pelo que eu transformei a vida delas, né? Sabe, aquele acreditar de você chegar na empresa, de você falar, eu quero ser aquilo, e você falar, vem cá. Então você vai, deixa eu acreditar no seu sonho junto com você, porque aí, quando você acredita no sonho da pessoa junto com ela, a pessoa se desenvolve, a pessoa entrega, a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer estar presente, a pessoa quer vestir a camisa, a sua camiseta. Então eu acho que isso é consequência muito dessa atitude, né? Sim. Então hoje eu vou muito nessa linha, né? As pessoas, eu sou de acreditar muito no que as pessoas querem e tá ali do lado para apoiar, incentivar, porque isso fez diferença na minha vida. Eu imagino, é toda a diferença. É igual eu falo, uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar. É igual professores. Tem vários professores, a gente passou a vida inteira estudando. Tem professores que a gente esqueceu. É por maldade? Não, mas aqueles que chegou, acreditou em você desde o começo, você lembra até do nome. Você nunca mais viu, mas você lembra. Aquela pessoa fez uma diferença enorme só do que ela falou para mim. Sim. É a diferença de estudo. Das pessoas que você convive, das pessoas que você conhece, das pessoas que você leva para sua vida. Com certeza. É verdade dessa forma, né? E o sucesso cobra muito das mulheres, né? Muito mesmo. Esse preço que é forte. Qual foi o seu? Eu não te diria o sucesso, mas eu te diria a liderança. A liderança, ela teve um preço muito alto. E por que ela teve um preço alto? E sempre, quando as pessoas querem ser líder, e as pessoas chegam para mim e falam que gostaria de ser líder, de mudar de rumo, de carreira, eu sempre falo 3 coisas. Você tem que estar preparado para se amar, você tem que estar preparado para ser julgado, e você tem que estar preparado para a solidão. E por que eu falo isso? Porque esse é um preço que todos os líderes têm, independente se ele é supervisor, gerente, diretor, presidente. A gente tem várias conversas com outros, tudo quanto é tipo de nível de liderança na empresa, e o sentimento é muito igual. Quando você é um contribuidor individual, você é convidado para todos os happy hours. Você é o legal do grupo. A partir do momento que você é promovido, você assume um cargo de supervisão, você nunca mais é convidado. E é natural. E isso faz parte. Por quê? As pessoas não querem falar o que está pensando, o que está sentindo, o que está gostando para o gestor dele. Porque é ele que vai fazer a avaliação dele. É verdade. Então a gente começa a sentir essa solidão. E o que a gente faz para poder não se sentir sozinho e desistir dessa carreira de liderança? A gente começa a montar o nosso grupo de líderes e que a gente se auto-apoia ali, né? Para minimizar isso. Mas isso não quer dizer que isso é um preço que a gente não tenha que pagar. Isso. Então, por isso que eu falo que é um preço, mas lá na frente, quando você olha as pessoas que você transformou, as pessoas que você ajudou a chegar, a conquistar o sonho, e você coloca na balança, você começa a entender a importância do papel da liderança. Sim. Porque o papel da liderança é isso, é servir. Então, liderança não é cargo, liderança é propósito, liderança é uma responsabilidade que você tem com o outro, né? Hoje existe líderes de processos e líderes de pessoas. Quando você escolhe ser líder de pessoas, você tem que estar disponível para o bônus e para o ônus. Mas quando você vê o bônus, eu sou suspeita. Quando o meu time, as pessoas do meu time, elas mudam para outras áreas, que elas são promovidas, que elas conseguem ir para o próximo passo que a gente fala, eu vibro como se fosse meu filho. Ai, que bom, é maravilhoso, né? Quando a pessoa fala que se aplicou numa posição, eu sou a primeira a chamar o líder da posição e vender a pessoa. Sim. E eu sempre falo, não tem ninguém perfeito. Então eu não preciso contar os defeitos do outro. Claro que a gente tenta sempre ser muito responsável nessas indicações, nesse suporte. Então a gente não vai indicar uma pessoa que está com baixa performance, uma pessoa que não está servindo para mim e que talvez não vai servir para o outro.
Mas eu tenho muita sorte, né? Porque as pessoas que passam pelo meu time são pessoas que realmente são pessoas muito boas. E é o que eu falei lá no começo, né? O segredo é a contratação. Sim. Quando você contrata bem e você foca em trazer pessoas melhores que você, não tem como dar errado. Quando você tem aquela cabeça que se você trazer pessoas melhores que você, ela vai concorrer e você vai perder seu emprego, a sua chance de dar errado é 100%, não é nem 90%, é 100%. Por quê? Porque você lidera, mas quem executa não é você. Então você precisa ter pessoas melhores que você. Mas esse para mim é o preço que paga, né? Que passa. E que talvez ele pode ir em alinhamento com o sucesso, né? Mas eu achei até engraçado você falar, porque eu já vi muito as pessoas falam, mas mudou de cargo, separou da gente, deixou a gente para trás, não importa com a gente, mas talvez ela mesma ela que está fazendo isso porque você se tornou líder, porque você trocou de cargo. E não é que você quis abandonar as outras pessoas e começou com outras. Você quis aprender aquilo que você está começando a se enxergar ali dentro da empresa, né? Então, isso é a diferença. E as pessoas, não, mas ficou metida, tem muito isso, né? Ficou metida, a pessoa mudou tanto, porque ela era dessa forma, e talvez ela mesmo que faz esse distanciamento mesmo, né? E é natural, né? É natural. E isso acontece na vida. Quando você é solteiro, você tem a sua roda de galera, de solteiro. A partir do momento que você casa, se o seu grupo ainda não casou, você vai procurar um outro grupo. E depois, naturalmente, quando você vira mãe, você vai procurar um outro grupo. Sim. Então, eu acho que essa mudança de grupo, ela acontece em todas as instâncias, mas existe vários posts no LinkedIn falando sobre isso, né? Sobre a solidão de um líder. E a gente precisa estar muito bem preparado psicologicamente para quando a gente entra num cargo de liderança. Porque senão a gente desiste. Porque são preços que, como eu falei, não são preços externos, são preços internos. Porque ele mexe com o seu psicológico e você se sente excluída. Você fala, antes eu era amada, agora eu sou odiada. É verdade. Antes eu não era julgada, agora eu sou julgada. E quando chega a sua primeira pesquisa de engajamento dentro da sua liderança, nossa, que todo mundo fala mal de você, mas ninguém te fala na cara. Não, você fala, coloca lá embaixo. Você já começa lá embaixo. Então, e no outro dia você tem que estar ali com todo mundo e você tem que guiar todo mundo e fazer com que aquilo ali realmente aconteça do jeito que tem que acontecer. Então, eu acho que esses preços são preços que todo líder tem, mas o compensatório é muito bom. E você acha que o maior desafio nessa liderança para mulheres é a competência ou o jeito de se posicionar também? Eu acho que é o jeito de se posicionar. Sim. A competência, ela é hard skills. Então, a competência, você faz um treinamento, a experiência. Quando a gente fala de posicionamento, ela é soft skills. E o comportamento é uma coisa que não é só um treinamento. Sim. É a experiência, é a vivência. E aí é onde eu acho que a mentoria, ela é algo que te ajuda. Se eu tivesse tido a oportunidade há 24 anos atrás de ter tido um mentor, uma mentora, sim, no início da minha carreira, talvez eu teria me posicionado em vários momentos de forma diferente. Porque a experiência, ela te conduz realmente de forma diferente. E é o que acontece. Eu não me posiciono hoje mais da forma que eu me posicionava, sim, antes. Justamente por causa disso, da experiência. Mas eu acho que o posicionamento... A gente é muito vista como a que manda, a que fala alto, a que gesticula, a que quer ser a dominante ali no grupo. E principalmente quando a gente tem posicionamentos muito firmes, muito fortes, e o grupo não é assim, né? Então você precisa dosar, você precisa entender e precisa ir lapidando. Mas acho que o posicionamento é o principal. É o essencial, né? E eu falo muito também sobre isso.
A gente acha que nunca precisa de uma mentoria, ai, mas eu sei fazer isso, eu estou aprendendo, eu não preciso disso. O quão importante. Quando eu comecei a procurar mentorias para mim, eu vi o quão importante, porque não é que elas vão te ensinar. Sim, ela vai te trazer clareza. Isso. Eu acho que a clareza abre muito, amplia seus horizontes. Então, coisas que você não enxerga em você, a mentoria vai te ajudar. Sim. E as pessoas confundem muito mentoria de coach, né? E coach, você não precisa ter experiência. Não. Mas você precisa, de uma forma bem simples, tá? Você precisa saber fazer as perguntas corretas. Isso. Para que o outro reflita e o outro chegue à resposta que ele precisa chegar. Parece que tem que ter, sentir. Isso. Parece que é aquilo que ele está passando que ele vai enxergar. Que se ele não estiver passando, ele nem vai entender o que a pessoa está falando. Isso. Então a pessoa precisa ter experiência com ferramentas, a pessoa precisa trazer perguntas que realmente vai fazer. Se você perguntar assim para mim, o que é um coach bom para você? O coach bom para mim é aquela pessoa sagaz que consegue fazer as perguntas certas. Sim. Por isso que ele não precisa ter experiência, ele precisa arrancar do outro e fazer com que o outro reflita. A mentoria já é diferente. Você precisa ter experiência. E você vai realmente responder as perguntas. Você não tem a fórmula mágica, mas a sua experiência vai ajudar o outro, talvez, a não passar por aquilo que você passou anteriormente. Então, isso é o papel da mentoria, né? A gente brinca que a mentoria, talvez, ela é algo mais famoso, modinha, tipo hoje, né? Mas os nossos avós já eram mentores. Já eram. Eu me lembro que eu sentava com meu avô, com a minha avó, quando eu era criança, e eu compartilhava, e eles compartilhavam as histórias e trazia a experiência deles para que a gente não passasse por aquilo que eles passaram. Uhum. E para quem vai juntando o João com o trigo, a gente vai falando, não, a mentoria já é muito tempo. Só não tinha um nome específico para aquilo. É verdade. E o que fez você enxergar que a sua trajetória poderia ajudar a transformar outras trajetórias com mulheres, que agora ela é mentora também, né, de liderança para mulheres. O que fez você enxergar nisso, esse novo caminhar? E fala um pouco dessa mentoria também para a gente. A mentoria de liderança para mim ela é um propósito e é algo que eu sentia que faltava alguma coisa. Sim. E sabe quando você tem tudo, mas você fala, falta alguma coisa. E eu procurava esse faltar, né? Então, na empresa, a gente já tem programas de mentoria interno. Sim. Acaba que você, automaticamente, você vai virando mentor de outras mulheres ali. Mas eu queria algo fora da empresa, para que eu experimentasse algo diferente. Porque na empresa as pessoas me conhecem, eu falei, não quero isso, eu quero também me desafiar. Então, um belo dia eu fui convidada para participar de um programa que teve numa outra empresa, que era voltada para as mulheres do agro, para contar um pouco da carreira e falar um pouco sobre a presença feminina nessas empresas. E na hora que eu saí dali, eu recebi tanto feedback legal, de falar, nossa, mas a sua história me inspirou, nossa, eu quero me conectar mais com você, e as pessoas me chamavam no LinkedIn, e aí eu falei, nossa, que legal, sabe quando você fala, sei, isso é interessante. E aí depois veio uma editora e me chamou para poder ser coautora de um livro, que é Histórias de Sucesso, voltado para a liderança. E é um livro também voltado para uma ação social, que é para escolas e faculdades. E quando eu recebi aquele convite para ser coautora e trazer a minha história, eu falei, gente, é isso. Eu falei, eu preciso ajudar mais as mulheres e talvez todas as ajudas, que eu não cheguei aqui sozinha, eu cheguei aqui com muita ajuda de várias pessoas que passaram pelo meu caminho, independente se foi meu líder, se não foi meu líder, as empresas também no qual eu passei me deram várias oportunidades
E até o que não foi legal foi bom. Depois você vai ficando mais madura e você vai falando, nossa, eu sofri tanto com aquilo lá que aconteceu e talvez aquilo foi a sementinha pro hoje. E foi aí que eu comecei a pensar, né? Por que não, né? Por que eu não posso ajudar outras mulheres? E tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Edna, que é do Instituto, que quando eu sempre acompanhei ela no LinkedIn, eu falava, um dia eu quero ser igual a essa mulher. E eu super recomendo aqui que as pessoas olhem o perfil dela, o LinkedIn. Então, ela tem um instituto que é o maior programa voluntário de mentoria para as mulheres. Inclusive agora, a 25ª edição, eu vou participar como mentora de liderança. Olha aqui. E dia 22 de julho começa as inscrições e é de graça para o Brasil inteiro. Melhor ainda, né? Não tem custo e é um programa que eu me identifiquei muito. E eu falei, eu quero estar nesse programa. E eu me lembro que em abril, quando eu falei da mentoria, eu falei, eu não quero uma mentoria monetizada e a gente até comentou um pouco, né? E todo mundo falou, nossa, mas como assim? Você não quer? Eu falei, não é o meu propósito. Eu não quero nesse momento monetizar. Mas eu quero ajudar. Eu quero fazer com que as mulheres prosperem nesse cargo de liderança, que as mulheres entendam que a maternidade, ela sim, é talvez algo que dificulta, mas ela não é uma barreira, ela alavanca seus potenciais. E, ao mesmo tempo, eu me conectar comigo mesmo, sabe? De falar assim, nossa, que legal, ajudei tanta pessoa como líder, agora eu estou ajudando tanta pessoa como voluntário. O mundo do voluntário sempre fez parte da minha essência. Eu sempre participei de tudo quanto é programa voluntário das empresas onde eu passei. E a mentoria nasceu disso. Então eu estou muito feliz de estar participando do Instituto. Tem algumas mulheres que eu estou mentorando, mas não muitas, porque acaba que eu também tenho que conciliar com o meu principal, que é o meu trabalho, né? Então isso é um plus ali, né? Dentro do meu dia a dia. Também tenho que conciliar com a minha maternidade, com o meu papel de esposa, dona de casa, com tudo. Então eu preciso olhar o todo e encaixar as caixinhas, mas eu estou apaixonada, porque eu estou conhecendo tantas mulheres maravilhosas. E uma coisa que eu descobri também que é muito legal, que são as empreendedoras. Eu que fui sempre do mundo corporativo, eu tenho participado de grupos de mulheres e eu vejo que todas elas são empreendedoras, na sua grande maioria, e o quanto essas mulheres são unidas. Mas é uma união que você muito fala forte. Assim, nossa, é muito forte. Então até quando você fala as mulheres se apoiam, eu acho que elas se apoiam sim, mas ao mesmo tempo ela tem essas competitividades. Mas essa união é uma coisa que realmente a gente precisa aplaudir. E a gente que está de fora, que chega e olha, a gente se sente uma menina. Eu fui numa palestra esses dias para trás e eu vi uma união que eu falei, nossa, eu tô me sentindo uma menininha. É verdade. É porque igual a gente, eu amo falar que é propósito, porque a gente sente que é abençoada mesmo por estar fazendo aquilo e estar ajudando o próximo da forma que a gente consegue fazer, sabe? Então é um sentimento muito grande, ainda mais você como líder muito tempo, você fala assim, gente, eu mudei, eu consegui ajudar a pessoa a mudar a vida dela. E não ficou só nisso, agora está continuando de outra forma, e tanto que é importante para você. E eu quero... Uma das coisas que sempre pergunta, quando você vai fazer treinamento, alguma coisa, era qual é o seu hobby? Essa é uma pergunta aí clichê em todos os momentos que a gente vai fazer alguma atividade na empresa. E por muito tempo, o meu hobby era meu filho. Tudo que ele faz é o meu hobby. Meu filho corre de kart. Aí o meu hobby amar kart. Eu gosto. Meu filho joga videogame. O meu hobby é jogar videogame. Então eu percebia que os meus hobbies eram hobbies relacionados a ele. E aí isso também foi algo que, sabe, eu falei, eu preciso ter o meu hobby. Eu preciso ter algo que, quando as pessoas perguntam qual é o seu hobby? O meu hobby é ser mentora de liderança, de ajudar as mulheres, de contar a minha história, de inspirar as outras pessoas,
de ser uma líder ponte para outras Sim. pessoas, não ser uma líder barreira. E ser líder ponte é realmente aquela líder que faz com que você chegue aonde você quer chegar, independente de onde você está. Sim. Mas realmente é isso que é o importante. E você se enxergar, né? Porque nós que somos mulheres, a gente vê ao todo. É marido, é casa, é filho, é as pessoas. Igual você falou, você nem sabe qual que era seu hobby, porque a gente vive para todos, Sim. né? Não, vamos fazer isso? Não, vamos, eu gosto, mas não é aquele amor. Eu gosto porque você tá com a outra pessoa, Sim, né? Você isso tá se mesmo. sentindo bem de estar com aquela pessoa. E foi igual eu te falei também do meu propósito, entender realmente o que eu amava, né? Que a gente ama tudo, a gente ama tudo, a gente quer pegar o mundo inteiro com as mãos e isso é ser mulher, né? Sim. E é o que eu falo aqui também, o meu propósito é esse. O propósito do meu podcast é posicionar mulheres, é mostrar a identidade delas, é mostrar a autenticidade que elas têm, realmente é ajudar o próximo, é dar voz a todas as pessoas que querem sentar nessa cadeira, igual a Jordana aqui, que está aqui do meu lado. Gente, eu super indico, tá? Porque eu cheguei aqui com frio na barriga, com muita vergonha e sem saber como me posicionar aqui. Nunca participei, é o meu primeiro podcast, mas a Gi me deixou tão à vontade que chegou um ponto que eu falei, você controla o tempo, senão a gente fala muito, né? Mas eu acho isso é legal, Gi. Tipo assim, essa recepção, a gente vê também que isso também te move, né? E acaba que isso contamina o outro que está aqui do outro lado, porque o outro fica entusiasmado para poder falar, para poder compartilhar as coisas boas, porque eu acho que isso é o que realmente é importante para nós mulheres, né? Não, e é tão importante ter pessoas, igual você falou, eu nunca fui líder, e você vai vendo as pessoas, a vida das pessoas, conhecendo melhor todas as pessoas que sentam aqui. Eu falo, gente, como eu aprendi um pouco mais com essas pessoas. Cada pessoa que senta aqui fala da vida pessoal dela. Tem algumas que é um pouco parecida, tem outras que tá lá em cima e tem outras que está começando. Isso incentiva a gente de todas as formas que quando você ouve, né? E outra coisa, eu amei ouvir tudo que você falou. E é tão importante a gente sentar com mulheres, conversar, ouvir e... Olha, pra você ver, ela falou super bem, maravilhosa, mentora, ajudando tantas mulheres a se posicionar também, que isso aqui é um posicionamento. Sim, com certeza. Não é? E como você falou sobre mentoria, a diferença do posicionamento quando você tem uma mentoria é tão importante. Agora eu enxergo isso. O quanto eu mudei, claro que eu tenho que mudar muito mais, eu tenho que melhorar muito mais, mas para mim em processo. Sim, né? Para mim eu estou maravilhosa porque eu estou conseguindo cada degrau, sabe? Isso aí que é o importante, é o degrau. Você começa mal em toda a sua performance, tudo na sua vida. É igual eu falei, você vai andar de bicicleta, você vai cair, você vai levantar, você vai melhorar, e é dessa forma. Sim. E assim, eu gostei muito de ter você. Ah, eu também. Demais mesmo. Tô super feliz. Ai, que bom. Tô, assim, radiante aqui. Fico muito feliz. Estou me sentindo em casa. Ai, que maravilha. Muito bom saber. Vocês também aí de casa, vem sentar aqui comigo, que vocês também vão sentir, porque essa energia é contagiante, né? E eu tenho várias mulheres poderosas, com histórias belíssimas, que depois eu vou compartilhar com você para poder vir aqui fazer parte dessa bancada aqui. Que quando você vê, como eu falei, dá o frio na barriga, mas depois você maravilhoso. relaxa e que realmente as pessoas precisam conhecer, né? Tenho líderes maravilhosos. Sim, você está falando da sua vida, você está falando que você viveu. Tem horas que vai encher o olho de lágrimas, que é uma coisa que você... sentimentos que você passou, e é maravilhoso. Me fala uma coisa que eu sou assim, apaixonada. O que é Deus para você? Ah, Deus é tudo. Deus não tem o que falar. Né? Eu acho que Deus é vida, Deus é energia, Sim. Deus é filho, Deus é família.
Deus é o que nos move. Acho é que eu sou muito religiosa, e acho que quando você não tem essa conexão com Deus, é algo que dificilmente vai dar certo. O que você pensa, o que você quer. Então, eu não viria, eu não sei o que seria da minha vida sem Deus. Eu acho que é isso. Eu falo muito aqui também isso. Ele que nos move, ele que nos trouxe, ele que cuida da gente o tempo todo. Você pode ver, tudo tem a mão de Deus na vida da gente. E sem ele não somos nada. Não. E eu tive uma passagem muito interessante, e o quanto isso nos conecta com Deus, né? Eu demorei 2 anos para poder engravidar. E como eu falei, era uma coisa que eu queria muito. E eu chamei meu marido e falei, vamos fazer a novena? E era uma novena dessas de televisão. E aí a gente falou, vamos fazer a novena, porque ele também é muito religioso, né? E aí no momento que a gente estava ali fazendo a novena, o padre virou e falou assim, olha, você que está aí sentada, que você está buscando algo, e eu sei o que você está buscando, que é a sua maternidade. Um arrepio. Deus tem algo para você. E eu e ele achou meio estranho, né? E passou 1 mês, eu descobri que eu estava grávida. Olha que maravilha. Então, quando eu falo de Deus, eu falo que sem Ele é tudo. E às vezes acontece coisas na vida da gente que a gente não entende. E depois quando a gente para e a gente fala assim, o que aconteceu, por que aconteceu, aí Deus vem mostrando as respostas pra gente. Então, Deus pra mim é tudo, né? Até isso que eu compartilhei é algo muito pessoal, mas que eu acho que realmente pode ser que inspira aí alguma mulher se conectar com Deus de outra forma. E é isso que inspira as pessoas, é o que a gente não fala. É o melhor da vida da gente, né? E conecta com pessoas que elas estão passando o mesmo que a gente. É o importante. E, Jordana, onde te encontrar nas redes sociais? @Jordana Gotardo no Instagram e no LinkedIn, Jordana Gotardo. Ai, Jordana, eu tive o prazer, honra de ter você aqui. Amei, nosso bate-papo foi incrível. E essas pessoas de casa também, gente. Assiste tudo que vocês vão amar, né? E tá gostando desse episódio? Curta, comenta e compartilha, que isso é muito importante para mim. E também quero agradecer nosso patrocinador, Master Max Wi-Fi. Internet sem limite de velocidade e o preço só que cabe no seu bolso. Jordana, muito obrigada por estar aqui comigo, com a gente aqui nessa bancada. E vocês, mulheres que seguem a Jordana, gostam da mentoria dela, também vem sentar aqui comigo. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, gente.